Passando para ter uma conversa franca sobre um assunto da mais alta importância. Em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Antes de mais nada, precisamos lembrar que estamos lendo uma porção da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Para aqueles de nós que partilhamos a fé em Jesus, entendemos que a Palavra de Deus é nossa regra de fé, prática, de conduta. Isso estabelece aqui um padrão, que nossa discussão não é eu acho, eu penso, minha opinião, e sim aquilo que a Bíblia diz. Normalmente ensinamos o que ensinamos, fundamentados em propósito e uma direção que Deus nos traz. Tenho falado muito sobre família ao longo do tempo, então não quero parecer que estou sendo reativo naquilo que eu vou falar. Mas eu preciso dizer como me veio a percepção de que esse assunto precisava ser melhor trabalhado. No dia 23 de abril, fiz um post na minha rede social com a seguinte frase num banner: se alguém negligenciar sua família por causa da igreja, do ministério ou de qualquer outra coisa, por mais, abre aspas, espiritual, fecha aspas, que seja ou que pareça, estará contra a palavra de Deus. E as pessoas começam a discutir assuntos que estão completamente fora da afirmação que nós fizemos. O que muitas vezes me leva a me questionar se apenas eles têm dificuldade de analisar a frase em si ou se eles estão com um problema muito maior, que é a compreensão do todo da doutrina bíblica. Então, antes de mais nada, vale lembrar que num post como esse, não dá para resumir uma doutrina, isso é apenas uma frase que nos instiga a pensar. Para quem quer gastar profundamente o assunto, eu não tenho tempo para falar disso nesse vídeo, mas recomendo uma mensagem minha que você vai encontrar aí no YouTube, intitulada Fé e Família. Nela, a gente aborda com mais profundidade esse assunto. No entanto, para que a gente possa resumir a ideia, Deus está dizendo que se alguém negligencia o cuidado com a sua casa, ele negou a fé, e não é que é igual ao incrédulo, é pior do que o incrédulo. Então a afirmação é muito séria. Nenhum de nós tem o direito de negligenciar a sua casa. O que significa negligenciar a casa? Faltar com a responsabilidade. Agora, quando falamos da família numa posição maior do que o ministério, maior do que qualquer coisa que se faça em nome de Deus, é óbvio que nós não estamos colocando a família acima de Deus. Estamos dizendo que depois de Deus, que indiscutivelmente ocupa o primeiro lugar, o segundo lugar é da família. O ministério precisa entrar nessa classificação em alguma outra posição que não seja o segundo lugar e nem o primeiro, que é o de Deus. Porque o lugar de Deus tem a ver com a nossa vida devocional, a maneira como andamos diante dele. Serviço é uma extensão da relação com Deus, mas a família também tem tudo a ver com a nossa relação com Deus e é uma extensão dela. Porque quem está negligenciando a família está negligenciando a fé, que é o valor primário. Então, ao que nós precisamos entender, ao fazer essa afirmação de que a família não pode ser colocada para trás no ministério, nunca disse que Deus estava atrás da família. É lógico, se o texto diz que alguém que negligencia a família está negando a fé, está falando que nós devemos cuidar da família sem nunca deixar de cuidar do nosso relacionamento com Deus. Então não estamos falando de colocar Deus de lado, nem de colocar Deus para trás. Não seria lógico admitir uma coisa dessa. Aliás, o próprio Jesus diz, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, o seguinte: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, para começo de conversa, Jesus está dizendo que se você amar ou valorizar a família mais do que Deus, você não pode nem ser discípulo. Então a frase que estamos discutindo de 1 Timóteo 5,8 é para os discípulos que já amam a Deus mais do que a sua família. Agora, os discípulos que amam a Deus mais do que a sua família não deveriam amar o ministério mais do que a sua família. Porque depois de Deus, o valor primário, família é o nosso próximo valor. Ninguém deveria confundir essas coisas. Então, por exemplo, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo uma ordenança clara de Deus. Se eu tiver que escolher entre a minha fé e obediência a Deus ou a minha família, é lógico que eu vou escolher obedecer a Deus e preservar a minha fé com Ele, ainda que isso signifique ser abandonado, perseguido, deserdado pela família, como acontece em muitos lugares onde as pessoas pagam esse preço pela conversão. O que eu não consigo entender é quem valoriza Deus e desvaloriza a família em nome de fazer algo para Deus que justifique a negligência da família que Deus nunca permitiu. Então vamos olhar para a própria palavra de Deus. Na mesma epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele diz: aquele que quer ser bispo,
Está falando de alguém que deseja um lugar do ministério. Ele diz, tem que apresentar qualificações, tem que ser irrepreensível. Então ele começa uma lista que apresenta as qualificações necessárias. Tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição, em todo respeito. Então ele afirma, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então é óbvio que ele está dizendo que alguém que está negligenciando o cuidado com a sua família não está autorizado a cuidar da igreja, que exercer o ministério. Então nós temos textos claros que colocam Deus em primeiro lugar, textos que colocam a família em segundo lugar e textos que colocam o ministério em algum lugar depois de Deus e da família. E isso não está aberto à discussão em nenhum lugar da Bíblia. Então, a afirmação que fiz no post era a respeito de negligência. O que significa isso? Meus filhos hoje estão crescidos, morando fora de casa. O meu ritmo de viagem, acompanhado hoje da minha esposa, está muito maior do que jamais foi em qualquer época da minha vida. Mas lá atrás, quando eles eram menores e precisavam da minha presença, eu recusei muitos convites, eu deixei de fazer muitas viagens, porque o meu primeiro compromisso, antes de realizar a obra do ministério, era criá-los, era estar presente, era marcar a vida deles. Isso não significa que eu negligenciei o ministério. Significa que eu não coloquei o ministério à frente da família. Ele tinha o seu papel vindo depois da família. Então, não estou falando de não fazer nada para Deus e nem estou falando de abandonar a família. É um ponto de equilíbrio, onde Deus é o primeiro. A família é uma prioridade, o ministério vem depois como uma consequência, onde nós passamos então a ser exemplo e ter autoridade até para exercer o ministério. Porque temos o exemplo que começa dentro da nossa própria casa. Uma das reações de algumas pessoas é, então se alguém da minha família ainda não é convertido, eu não posso fazer nada para Deus. Eu não falei a respeito de converter ou não converter, de conseguir ou não a conversão de alguém. Eu falei a respeito de não negligenciar. Talvez você tenha familiares não convertidos e você está cuidando deles. E o fato de que eles ainda não abraçaram a fé não significa que você não possa servir a Deus. O que você não pode, em nome de servir a Deus, abandonar o casamento, abandonar o relacionamento com os filhos, deixar de cumprir com as responsabilidades que envolvem desde colocar o pão na mesa, oferecer à família o sustento, como também apresentar cuidado emocional e até mesmo espiritual. Então são coisas completamente distintas. Não estamos aqui discutindo se você conseguiu ou não levar toda a família a Cristo. Paulo escreve em 1 Coríntios e pergunta, como sabes tu, a mulher, se salvarás a teu marido? Como sabes tu, homem, se salvarás a esposa? A perspectiva de Paulo, falando a alguns crentes, é você não tem certeza nenhuma se vai conseguir a salvação de todo mundo. E ali ele não está impedindo ninguém de trabalhar para Deus. Mas é óbvio que antes de pensar em doar-se completamente ao trabalho, a Bíblia nos lembra não negligenciar o cuidado deles. Um dos comentários que uma pessoa fez no meu post foi o seguinte, citando Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Uma verdade bíblica, completamente colocada fora do contexto. Já falamos que Deus está no primeiro lugar e isso é indiscutível. Então a pessoa comenta, não é tão simples como essa postagem do pastor Luciano. Não é a minha postagem que simplifica as coisas. É 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz que se alguém negligencia a sua casa, ele está negando a fé e é pior do que o incrédulo. Não sou eu que estou simplificando. Estou sendo apenas um porta-voz de uma mensagem simples da palavra de Deus. Nada justifica a negligência da casa. Então a pergunta a ser feita é a seguinte, e os apóstolos? E Eliseu quando seguiu Elias? Nenhum deles abandonou a sua casa. Nenhum deles negligenciou responsabilidades familiares. Aliás, quando Elias lança a capa sobre Eliseu, a primeira preocupação dele, descrita em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 20, diz, então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então seguirei. Ele não estava abandonando os pais no sentido de negligência. Ele estava saindo para o ministério. A Bíblia não diz que ele largou para trás mulheres e filhos que eram responsabilidade dele cuidar. Está falando que ele deixou pais crescidos e ainda assim se preocupou em despedir-se deles. Quando a gente olha para os apóstolos, qual negligência familiar foi cometida? Porque a palavra de Deus não mostra em nenhum lugar alguma negligência familiar sendo praticada. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 5, será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? O questionamento de Paulo, será que é só eu e Barnabé que não temos o direito de deixar de trabalhar e de levar uma mulher, uma esposa crente, como fazem os irmãos do Senhor, os demais apóstolos e Cefas,
que é a expressão para o nome de Pedro em aramaico, ele está dizendo todos eles levam as suas esposas consigo no ministério. Nenhum deles abandonou família. Não há nenhuma afirmação bíblica a respeito disso, a não ser a possibilidade de alguém distorcendo a Escritura e criando isso na sua imaginação. Então, nenhum achismo, nenhuma opinião pode colidir com aquilo que é claramente revelado nas Escrituras. Antes dessa afirmação de Jesus em Mateus 10:37, sobre não poder amar pai, mãe, ninguém da família mais do que a ele, nós temos um contexto. O versículo 34 de Mateus 10, do 34 ao 36, são os versículos anteriores, dizem assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Vamos pensar no que Jesus está falando. Quando ele diz não vim trazer paz, é lógico que Jesus não vai se contradizer com a afirmação dele lá do Evangelho de João, quando ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando Jesus diz, deixo-vos a minha paz, ele está falando de paz interior. Quando ele diz aqui em Mateus 10, não vim trazer paz, ele está falando de paz circunstancial do lado de fora, porque todo o contexto do capítulo 10 é a perseguição que os discípulos sofreriam por causa do Evangelho. Não significa que eles não teriam paz do lado de dentro, significa que do lado de fora não haveria necessariamente paz circunstancial, embora essa falta de paz circunstancial do lado de fora seria compensado pela paz interior do lado de dentro. Então não há contradição, o que nós temos é um complemento. Aqui o Senhor Jesus não está dizendo odeie a sua família. Ele está dizendo que pela sua decisão por ele, alguns que não decidiriam iriam odiá-lo. Em uma circunstância como essa, você não deveria abrir mão da sua fé em Jesus, porque Deus é o primeiro valor acima da família. Você não deveria negociar sua fé ou o valor que Deus ocupa por causa do que a sua família acha ou pensa. Ou seja, esse texto não está contradizendo 1 Timóteo 5, está justificando Deus em primeiro lugar. Não está dizendo que você tem que causar inimizade com as pessoas, está dizendo que diante delas você deveria saber exatamente como lidar com essas questões. Por exemplo, quando você olha o ensino de Jesus, saindo de Mateus 10, chegando em Mateus capítulo 15, dos versículos 4 a 6, Jesus diz, porque Deus disse, honre a seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, ajuda que você poderia receber de mim oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Jesus está dizendo, esse comportamento de ignorar a honra que você deve à sua família em nome de algo espiritual invalida a palavra de Deus. Ele diz, pode ter cara de algo espiritual, mas não é. É uma contrariedade à palavra de Deus. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e entender essa simplicidade. Deus em primeiro lugar, família em segundo, ministério depois disso. Eu não vou nem discutir agora o que pode ocupar o terceiro lugar, porque o ministério pode estar lá ou não. Mas o mais importante é entender que nada feito em nome de Deus, em termos de trabalho, ocupa nem o primeiro lugar que é de Deus e nem o segundo lugar que é da família. Portanto, Deus em primeiro, família depois. Família não concorre com o lugar de Deus. Em Mateus 19, 29, Jesus disse, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Nenhum desses valores da família concorre com o valor de Deus. Por outro lado, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 2, diz, se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente e essa concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher estiver casada com um homem não crente e esse concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Ele está dizendo, você pode ter alguém não convertido na família, mas ele consente estar com você, você não tem direito, em nome da fé, abandoná-lo. Agora, olha o que ele diz depois, versículo 15. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? O que a Bíblia está dizendo? Se essa pessoa não criou uma inimizade por causa da sua fé e não está concorrendo com o primeiro lugar, que é de Deus, você não pode abandoná-lo. Porque esse abandono, quando não concorre com o primeiro lugar, é uma negligência que não se justifica pela palavra de Deus. Seja um abandono intencional, seja algo mascarado por trás da falta da presença, não se justifica. A única situação onde a família pode ser colocada num plano inferior é quando ela concorre com o lugar de Deus. Não sendo isso, ela merece toda a nossa atenção.
Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo líderes nas Escrituras que negligenciaram a sua casa, falhando com a palavra de Deus. Nos dias de hoje, muita gente tem feito a mesma coisa, esquecendo-se que há mandamentos muito claros a respeito disso. Então, não vou ficar sentado assistindo isso acontecer à torto e à direito na igreja sem me posicionar. Seja um ensino mais profundo, como fazemos nos livros, nas palestras, nos cursos bíblicos, onde de fato desenvolvemos essas coisas. Seja em frases como a que eu postei no Instagram e quer seja entendida ou não, tem o propósito de fazer as pessoas entenderem, ou seja, nessa conversa franca. Nenhum tipo de trabalho, por mais espiritual que seja, concorre com o lugar da família. Se alguém negligencia o cuidado dos seus, negou a fé, negou aquele que está em primeiro lugar, negou aquele que confere o ministério, muito mais do que negaria se apenas estivesse cuidando da sua casa e não obedecendo ao ministério. Para finalizar, quero citar uma frase de Moody, um grande evangelista do século XIX, um homem que impactou milhares e milhares de pessoas com o poder do evangelho, alguém que teve uma alta produtividade no reino, indiscutivelmente. Ele diz: acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja, e o meu dever é primeiro com a minha família. Não devo negligenciar a minha família. Isso não é opinião de Moody, é ele expressando o seu entendimento a respeito da palavra de Deus e mostrando que não negligenciar a família por causa do ministério também não significa negligenciar o ministério. Nós podemos ser intensos nas duas coisas. Com isso tudo claramente apresentado diante de nós, eu espero que você não apenas reflita no assunto, mas faça qualquer ajuste que for necessário para não negligenciar a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.